Eu sou um dos médicos que mais faz medicina estética e bioplastia de glúteos em todo o Brasil. Ele se identifica como Dr. Bumbum. Tem milhares de seguidores em redes sociais, mas poderia ser conhecido como Dr. Morte. Denis Furtado foi indiciado 4 vezes pela Polícia Civil do Distrito Federal por exercício ilegal da medicina e crime contra o consumidor. No último procedimento, operou na cobertura onde mora uma mulher que veio de Cuiabá. 2 horas depois, Lilian Calisto morreu. Às vezes é um pedido de um vereador, do próprio secretário que vem. No Rio, quem não tem padrinho vai para o Cisreg. E o sofrimento que não acaba nem para quem conseguiu a cirurgia. Saem os números da violência de junho. Em média, 5 pessoas mortas por dia pela polícia. O segundo mês com mais mortes em confronto em 15 anos. Terça-feira, 17 de julho. O RJ2 está começando agora. Boa noite. Uma sucessão de erros aliada à imprudência custaram a vida de uma bancária de 46 anos. Lilian Calisto veio ao Rio para fazer um preenchimento no bumbum, mas deu tudo errado. O local do procedimento, a cobertura onde o médico Denis Furtado morava, não era adequado. E agora, esse médico que gostava de aparecer em redes sociais se esconde da polícia. A técnica em enfermagem Rosilane Pereira da Silva foi liberada pela polícia. Denis Furtado foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção ou se assume o risco de matar. A defesa dele classificou de precoce a responsabilização do médico pela morte de Lilian Calisto e disse que foi uma fatalidade. O Conselho Regional de Medicina do Rio informou que faz fiscalização de rotina em unidades de saúde e checa denúncias que chegam ao Conselho. O CREMERGE pede que a população denuncie casos como o do médico Denis Furtado. Uma denúncia revela que o esquema para furar a fila do Cisreg, o sistema que controla as marcações de consultas e cirurgias na rede municipal, é feito de dentro da própria central de regulação. E além dos problemas da fila, mesmo os pacientes que passaram pelo mutirão de catarata não recebem o atendimento necessário depois da cirurgia. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que repudia e que não compactua com a suposta interferência no Cisreg e disse que determinou a abertura de uma sindicância para apurar o que chamou de eventuais fragilidades. De acordo com a Secretaria, não procede a informação de que funcionários terceirizados da Central de Regulação foram demitidos por denunciarem problemas no Cisreg, porque as demissões aconteceram por causa de redução de custos. O Instituto de Segurança Pública divulgou hoje os números da violência no mês de junho. O aumento de 60% nas mortes em confrontos com a polícia assustou. Foi o segundo mês com mais homicídios decorrentes de intervenção policial da história. Uma média de 5 mortos por dia. Outros crimes, no entanto, caíram. E o Instituto Igarapé lançou hoje a Agenda Rio Seguro, um relatório com sugestões para reduzir a criminalidade em todo o estado. O advogado Paulo Ramalho apresentou hoje à Justiça a defesa do chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Na semana passada, o Ministério Público denunciou Rivaldo Barbosa e pediu o afastamento dele por supostas irregularidades em contratos de informática da Polícia Civil. Um homem preso quando chegava ao Galeão pode estar na cadeia por engano. Uma semana de angústia. Sozinha na porta do presídio, ela espera notícias. A minha ficha ainda não caiu. Para mim, isso é um pesadelo. Ele comprou um ticket para um filme de terror e ele foi o protagonista desse filme. Nájila diz que o marido é vítima de uma injustiça. O casal morou na Irlanda do Norte por 1 ano. Ele recebeu voz de prisão da Polícia Federal assim que desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio. E ele ficou detido a noite toda lá e no dia seguinte ninguém não tem um papel nenhum em mãos de que ele está aqui ou foi para outro qualquer lugar. Não tive informação nenhuma. Nós ficamos 1 ano fora. Antes da gente viajar, o nosso passaporte foi tirado 1 mês antes. Nós não poderíamos sair do país se houvesse realmente esse crime no nome dele, dessa pessoa que está aí dentro, sendo injustiçada. Eduardo Neri tem 55 anos e 2 filhas. É técnico de áudio. A família diz que o mandado de prisão era por estelionato, um crime cometido há mais de 15 anos em Minas Gerais. Ele afirma que nunca esteve lá
e que os documentos não batem com os do procurado. O nome do pai errado e o RG errado, não é o dele. E o CPF também não é o dele. E essa principal. Esse documento de identidade foi emitido em Minas Gerais, não é do Rio de Janeiro. O documento do Eduardo, meu marido, é do Rio de Janeiro. A família diz que Eduardo não tem passagem pela polícia. Nunca esteve num presídio. Agora, ele divide uma cela com outros 60 detentos aqui na cadeia de Benfica, na zona norte do Rio. Ele contou ao advogado que está muito triste e que há vários dias não consegue dormir nem comer. A família já moveu uma ação pedindo que ele seja liberado, mas a justiça ainda não concordou com a soltura. Que ele saia imediatamente, o mais rápido possível, e para que não aconteça nunca mais com outros Eduardo da vida, né? Porque é uma situação que a gente nunca imagina que vai acontecer conosco e não gostaria, e assim como ele também, se fosse ao contrário, eu gostaria que fosse da mesma forma. A seguir, a previsão do tempo, agora 7 horas e 39 minutos. Beba com moderação. Estamos de volta com a previsão do tempo. Oi, Anne, boa noite. Oi, Elter, boa noite. Boa noite, gente. Aquela secura do tempo deu uma melhoradinha, melhoradinha, né? Pois é, melhorou um pouquinho, viu, Elter? O vento mudou de direção e aí começou a jogar a umidade aqui, ó, uma brisa do mar aqui para o continente, por isso a temperatura, a umidade mais baixa registrada na cidade hoje foi na Vila Militar, 50%, bem próximo já do ideal, que é 60%. Mas aí aquela massa de ar seco continua aqui, ó, abrangendo uma grande parte de todo o país. Por isso, o tempo vai continuar seco nos próximos dias, porque ela impede a aproximação das frentes frias. Com esse cenário, que eu posso dizer é que amanhã o dia começa com 14 graus e névoa, e depois a temperatura sobe para 32 graus. Mais que o dobro, hein? Uma amplitude térmica enorme, de 18 graus de diferença entre a mínima e a máxima. É uma diferença bem grande, né, gente? Isso acontece, Elter, porque o céu está com pouquíssimas nuvens, e aí aparece o sol de manhã, esquenta bastante, à noite o sol vai embora, a temperatura vai para a atmosfera e aí esfria novamente. Entendi. Desenhou, entendi. O RJ termina aqui. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã.